Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia e eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu quero conversar contigo sobre o uso de anti-inflamatórios em ortopedia, ok? O que me motivou a fazer esse vídeo é o seguinte, é que o anti-inflamatório é uma das medicações mais usadas em consultório de ortopedia e também é uma das medicações mais vendidas em balcão de farmácia sem prescrição médica. Então eu quero te passar alguns assuntos relevantes aqui sobre a importância do anti-inflamatório em algumas situações, mas também sobre o risco que ele pode ter. Mas antes de mais nada, já quero convidar aqui para te inscrever no canal, aqui, dar o teu joinha, teu likezinho e compartilha esse vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo que a gente faz assim com tanto carinho. Ok? Qual é a indicação de anti-inflamatório na ortopedia? A gente basicamente usa ele para tentar minimizar a dor que é provocada por um processo inflamatório. A gente vai explicar aqui o que é uma inflamação, mas basicamente na ortopedia a gente usa para controlar os sintomas da inflamação, que é basicamente a dor e também um pouco o edema, o inchaço. Então vamos tentar te explicar primeiro o que é uma inflamação, para tu entender como que a medicação vai agir, certo? Toda vez que existe uma agressão no teu organismo, e essa agressão pode ser por um micro-organismo, pode ser um trauma, pode ser uma queimadura, ou existe uma agressão a um tecido, vai existir uma reação de defesa, que é a inflamação. Existe um processo bastante complexo que vai provocar com que nessa região fique vermelho, fique dolorido, fique inchado, com uma sensibilidade. Então, esse processo inflamatório nada mais é do que uma defesa do nosso organismo. Porém, muitas vezes esse processo ele é tão intenso que ele provoca mais sintomas que a própria agressão. Por isso que às vezes a gente usa a medicação para minimizar essa resposta anti-inflamatória que está provocando a dor ou que estava inchando. O que acontece? Todo esse processo que acontece para ajudar o organismo no sentido de combater o fator agressão e já recuperar o tecido agredido, ele é mediado por uma substância chamada prostaglandina. E os anti-inflamatórios vão agir inibindo a formação da prostaglandina, certo? Então essa é a forma bem resumida de como o anti-inflamatório trabalha. Ele inibe a formação de prostaglandinas. Existem basicamente dois tipos de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroides, que a gente vai ver às vezes abreviado com ANI, anti-inflamatório não esteroide, e os anti-inflamatórios hormonais, que são na verdade os corticoides. Tá? Eles têm algumas diferenças entre si, mas os dois eles inibem a formação de prostaglandina por caminhos, rotas diferentes. Então eu vou conversar um pouco mais sobre os anti-inflamatórios não hormonais, tá? Dos efeitos colaterais que eles podem ter. São vários, mas a gente vai se atender aqui a três que são os mais estudados e mais relevantes, que é sobre o trato digestivo, sobre o estômago, sobre o rim e sobre a parte cardiovascular. O que acontece no estômago? A gente sabe que para fazer a digestão o estômago produz um ácido e este ácido ele pode agredir a parede do estômago. Então existe internamente no estômago um muco que é uma proteção para o próprio ácido do estômago não agredi-lo. E esse muco também é produzido a partir de prostaglandinas. Como diminuir a prostaglandina? Diminui a produção do muco. Quando tu usa um anti-inflamatório durante um tempo muito longo ou até doses muito altas, pode começar a ter sintomas gastrointestinais. Um sangramento, pode ter uma úlcera, uma gastrite. Então isso tem que ter muito cuidado com o uso prolongado em pacientes que têm um histórico de doença gastrointestinal. O segundo efeito colateral é sobre o rim. Então o anti-inflamatório usando de forma prolongada e doses altas, vai provocar alguma perda de função renal. Aquele paciente que já tem perda de função renal, que é o idoso, o paciente que tem insuficiência renal crônica, o diabético ou qualquer outro problema renal, ele tem que ter um cuidado redobrado, porque o risco dele perder função renal com o uso de anti-inflamatório prolongado é realmente muito grave. O terceiro assunto é pacientes que têm já algum problema cardiovascular, que tem uma vasculopatia, tem uma incidência maior de infartos, de AVCs, de insuficiência cardíaca com uso prolongado do anti-inflamatório. Volto a dizer de novo, todas essas situações elas têm a ver com o tempo de uso e a dosagem. Então, períodos curtos pode-se usar com segurança, períodos mais prolongados que são mais difíceis. Um outro fator muito relevante, que não é um efeito colateral, mas é uma ação entre duas drogas, é quando o paciente já usa algum anticoagulante e vai associar o anti-inflamatório, é como se o anticoagulante ficasse mais forte, ele aumenta a potência dele, então aumenta o risco de sangramento. Tem que cuidar muito da associação de um paciente que já usa assim de forma crônica por uma necessidade de algum anticoagulante, tu vai associar o anti-inflamatório do risco aumentado de sangramentos, ok? Se tu chegou até aqui, deve estar achando esse vídeo bem interessante, então aproveita ligeirinho aqui para dar o teu likezinho, te inscreve no canal para a gente continuar falando um pouco mais sobre anti-inflamatórios. Agora eu quero conversar um pouco sobre os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides. Os corticoides são anti-inflamatórios mais potentes, que têm uma ação mais rápida e mais eficiente. Então, quando tu precisa de um anti-inflamatório
mais potente e eficiente, a gente procura usar aí o corticoide. O corticoide nada mais é do que uma imitação, do que uma síntese de laboratório de um produto que existe no nosso organismo. O corticoide ele é produzido numa glândula chamada suprarrenal e que tem inúmeras funções importantes no organismo. A função anti-inflamatória dela é somente uma delas. A gente usa o anti-inflamatório hormonal quando precisa de uma resposta muito rápida e eficiente. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com o corticoide, porque quando tu tá aí usar uma dose muito alta e muito tempo, tu vai inibir aquela glândula que produz o corticoide naturalmente no teu organismo. Então essa retirada, quando tu vai parar de usar o anti-inflamatório hormonal, ela tem que ser muito bem conduzida, sob risco de tu ficar um período sem o corticoide que tu tá tomando e tua glândula não conseguir produzir. Então tu faz uma carência aguda de corticoide que tem um risco muito grande para o paciente. O parar de usar o anti-inflamatório hormonal tem que ser acompanhado de perto por algum médico pelos seus riscos. Uma outra forma também muito utilizada de anti-inflamatório hormonal é o anti-inflamatório de depósito, ou seja, tu aplica ele de uma forma injetável, ele vai tendo uma liberação lenta, ele vai tendo um efeito prolongado no organismo durante algumas semanas. Então tu faz uma medicação de dose única, ele vai agir durante um período mais prolongado, ok? Então esse era o meu recado de hoje, te passar alguma informação muito resumida, mas relevante sobre o uso anti-inflamatório, do porquê ele é importante às vezes no momento agudo por um tempo curto em ortopedia e também chamar a atenção dos riscos de uso dele de forma indiscriminada. Então esse é o meu recado de hoje. Se ficou com alguma dúvida a mais, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder na medida possível. E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista, já te convidando para algum vídeo a mais de algum assunto ortopédico relevante nos próximos dias, ok? Um grande abraço!